Muito bem, vamos então continuar o nosso programa e eu quero agora que vocês prestem muita atenção nessa minha entrevista. Ela é importantíssima, ela tem fins muito nobres. Eu vou relembrá-los do fato para apresentar os meus entrevistados. Em fevereiro deste ano, de 2015, todo mundo acompanhou, a atriz Júlia Lima deu entrada ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com dores no cóccix. Foi constatado que ela tinha síndrome de Cocket, uma compressão da veia ilíaca pela artéria. É sério, mas não é complicado. A Júlia foi operada 2 dias depois, ficou internada na UTI, quando começou a apresentar complicações e faleceu por um suposto erro médico. Tudo isso foi acompanhado pelos pais. Está aqui o meu querido amigo Chico Lima. Tudo bem, Chico? Obrigado. É o Francisco Cruz Lima e a sua mulher Sandra. Sandra, Oi, muito tudo bem? obrigado. Aliás, devo dizer que eu insisti muito para que a Sandra ficasse ao lado do Chico, desde que ela não falasse. Eu sei até que você está tão combalida que você, se falar, chora. É mais Então, ou na menos hora que você isso. se sentir segura, por favor, eu quero que você interfira também, porque eles estão fazendo algo que é muito especial, apesar de inconformados. Apesar de inconformados, essa dor não tem limite, a gente sabe, não é? Mas eles resolveram lutar por uma causa maior, por mudanças nos procedimentos médicos, para que outros não venham experimentar a dor pela qual eles estão passando. A Júlia se foi. Chico, muito obrigado. Ele só está aqui porque é meu amigo de velha data. O Chico é dono do Leopoldo também, uma das casas mais importantes do país ao longo dos anos. A nossa amizade vem de longa data. Ele é engenheiro, dono da Cruz Lima Construtora. E eu fiquei sensibilizado e não sosseguei enquanto eu não consegui que o Chico viesse aqui ao lado da Sandra. Então me conta esses dias que vocês passaram ao lado da Júlia, no hospital, acompanhando a sua agonia. Primeiro eu quero agradecer o convite, também não podia deixar de vir, porque você sempre foi um grande parceiro nosso, né? Você sempre muito educado, muito gentil para conosco, lá do Grupo Leopoldo e para comigo também. Então, Amaury, a Júlia teve esse síndrome de Cobb, como você falou, e ela, com um medicamento que chama-se heparina, que normalmente se dá para pessoas que têm trombose, né, que era o caso dela, ela tinha uma trombose, que era causada por essa síndrome, que era a compressão da artéria com a veia. Isso é uma coisa um pouco rara, mas as pessoas têm esse lugar onde passa. Eu até, desculpe se às vezes eu posso usar algum termo não médico ou não ser específico, mas eu sou engenheiro, então tudo isso que eu vou te falar é um trabalho de muitos meses de pesquisa e de perguntas. Então, daí foi dada heparina durante esses 2 dias que ela ficou na semi-UTI, um quarto, uma semi-intensiva. Semi-intensivo. 2 dias, e não surtiu efeito o medicamento. Né? O medicamento não surtiu efeito, e a perna dela inchou um pouco. Tal. Então, o médico responsável, que nós chamamos, desde o início, para cuidar da Júlia, ele falou que ele recomendou que então se mudasse o procedimento. Que se colocasse um fibrinogênico por meio de um catéter na perna, numa primeira intervenção, acompanhasse ela na UTI, que seria o melhor lugar para que uma pessoa pudesse ser bem assistida, que deveria se monitorar esse fibrinogênico do sangue, o sangue não podia ficar muito fino, para que não desse uma hemorragia e um hematoma. E depois de 24 horas, ia-se retirar esse hematoma pelo catéter, ia-se colocar um stent aonde estava a artéria com a veia. Como se faz no coração e coisa parecida. Então, entre uma cirurgia e a ida à UTI, e até o dia seguinte, às 11 horas, meio-dia, é que sucedeu tudo. Né? Porque o Einstein, a UTI dele chama-se uma UTI humanizada.
Então você pode ficar o tempo inteiro acompanhando o paciente, E acompanhando você, o Sandra, parente. ficaram o tempo Ficamos todo o tempo ao todo lado da Júlia, ao lado dela. ao tempo todo. Ficamos o tempo todo, 100%. Acompanhando e acompanhando. É, apreensivos. uma pessoa pode ficar. A Sandra ficou o tempo inteiro, desde as 4 da tarde de segunda-feira, de segunda e domingo, né? Eu fiquei o tempo inteiro, só ia para casa tomar Desde as banho. 4 da tarde de um dia até as 11, meio-dia do dia seguinte, que ela voltou para a sala cirúrgica. Eu fui embora das 11 até as 4, 5 da manhã e voltei. E durante esse tempo todo aconteceram uma série de procedimentos, porque a gente como engenheiro, eu como engenheiro, né, a Sandra como tradutora, mãe lá, a gente estava vendo aquela aflição toda com relação à Júlia, e a gente por vários momentos pediu aos médicos uma resposta para algumas coisas que nos pareciam que estava errado, né? Mas as respostas vinham sempre: está tudo normal, está tudo normal, tudo normal. E a gente do lado do médico, a gente está acreditando naquilo lá e na realidade nada era normal. Eu tenho a impressão, não é, Sandra, que as pessoas envolvidas diretamente, ainda mais uma filha, ficam muito à mercê e ficam muito crédulas na opinião de quem está ali assistindo. No caso, eram quem? Enfermeiros, eram Enfermeiro, assistentes, outros plantonista. médicos. Outros médicos, porque foram 3 turnos. Meu Deus, mas está errado. Isso, é mesmo. Você não tem, a tua fragilidade fica tão acentuada nessa hora que você não tem. Você tem que acreditar no que eles estão Exatamente. falando. Então é isso mesmo. A gente ficou por vários momentos, a gente os procurou, pediu ajuda, achava estranho algumas ocorrências, como uma delas, por exemplo, era o batimento cardíaco muito alto. Em alguns momentos eu fui perguntar, ele me respondia que estava 100% o oxigênio. E depois de toda a minha pesquisa, eu vim descobrir que isso também é uma insuficiência. Estava suprindo oxigênio com batimento cardíaco muito forte. Não, e o estridor, que era desde o começo, né? Que é um barulho que faz assim. Isso quer dizer falta de ar. Ela teve isso o tempo inteiro, eu não sabia. E o que é que diziam os outros médicos ali? Então você veja bem, só falavam que dando era um parênteses aí. A primeira coisa que eu também tudo aprendi, Mauri, nesses meses Não, e tua meses pesquisa. aí. Minha pesquisa e minha conversa com vários médicos e pessoas. Quer dizer, a primeira coisa que se preserva no paciente são as vias respiratórias. Né? A gente vê em socorro de emergência num carro e tal, o cara vai lá, a primeira coisa que ele faz é conservar as vias respiratórias. A pessoa precisa respirar. Então, o coração, levanta o pescoço, respirar. E ela ficou, ao longo desse período na UTI, de 17, 18 horas, indo perdendo a respiração. Este estridor já era um sinal de que estava começando a ficar difícil a respiração. Entendeu? Ela não podia sangrar. Ela sangrou pela boca, diziam que era por causa da anestesia. Na realidade, ela teve um hematoma aqui com sangue fino, isso virou um sangramento e virou um hematoma que foi fechando a garganta. Tá? E dentre outros fatores também. Mas na realidade, quer dizer, o que eu vim descobrir isso tudo é que o hospital oferece todas as condições, e eu sou prova disso, o testemunho meu aqui disso, depois de 2 meses também lá dentro olhando, eu continuo indo no hospital, todas as condições para o profissional executar um bom trabalho. Acontece que esses profissionais, no caso, e me parece que é uma coisa que o médico em si, todos têm que tomar consciência, eles têm que ter uma linha de frente de lidar com isso. Né? Tem que ser mais humildes e assim por diante. Você, Chico, conversando antes de nós entrarmos no ar, você tem algumas colocações importantes, não é? Depois de ter refletido, ter pesquisado, e você ficou, quando foi declarado o óbito da Júlia, como é que foi? Como é que foi esse momento, Chico? Então, eu vou até pedir desculpa, talvez eu tenha que ler alguma coisa aqui, porque como o assunto é tão importante e delicado, eu gostaria de tentar não cometer erros, né? Então, o fato aconteceu da Júlia, lógico, no primeiro momento você fica revoltado, 27 anos, bailarina, atriz, né? Era uma menina companheira, uma menina responsável, ela pensava muito no ser humano, no meio ambiente, né? O número de pessoas que foram tanto no velório como na igreja foi um número que a gente não imaginava, a quantidade de pessoas que ela conhecia e que tinham carinho por ela.
as mensagens que a gente recebeu, foi uma coisa muito incrível. Então aqui isso tudo impactou muito. E a gente, com aquilo tudo, conversando, o próprio hospital se manifestou logo após o acontecimento, dizendo, olha, aconteceu, vamos olhar como é que foi, não sei o quê. O próprio responsável, que era um médico responsável, culpou os procedimentos da UTI pelo fato e tal. Então eu falei, eu preciso saber se realmente isso, o que aconteceu. Se Então, significou um erro médico ou uma adversidade sem controle? exatamente, exatamente. Então o que eu fiz? Depois de 7 meses e 21 dias que a Júlia já tinha ido, né, nesse período todo, eu contratei perito médico para examinar o prontuário. Sabe que o prontuário pertence ao paciente, pertence ao familiar. Então qualquer um pode pedir o prontuário a hora que quiser e é dele o prontuário. Então eu pedi para os peritos médicos examinarem o prontuário e fazerem um laudo sobre isso. Eu tive 19 reuniões com o Einstein, entre diretor, presidente, advogado, assessoria de imprensa. E gostaria aqui de agradecer muito o Dr. Miguel Senderolo Neto, que é o superintendente, diretor-superintendente do hospital, e também a doutora Cláudia Garcia de Barros, que é executiva de prática essencial, pela transparência, a honestidade, a verdade, fornecendo todos os documentos necessários e dando todas as respostas com exatidão, sem camuflar nada. E você chegou à conclusão que foi mesmo erro médico? Então, depois eu me reuni com advogados, 13 reuniões com vários escolas de advogados, com médicos dos hospitais, tive reuniões com os hospitais, estarei um inquérito policial na delegacia contra o médico principal e todos os médicos da UTI. O médico principal entrou no CRM contra o da UTI e tem um processo no CRI. Aí eu li a matéria de 17 de junho de 2015, nas páginas amarelas, do Dr. Cláudio Lunenberg, na Veja, presidente do hospital há 15 anos. Cadê a câmera? Quer me mostrar isso aqui, por gentileza? Olha, o médico é um individualista. A entrevista do Cláudio Lunenberg, que hoje é o presidente do Hospital Albert Einstein. É uma xerox, eu acho que quem assina a Veja leu. Exatamente. Depois de ler isso, né, eu fui ao hospital com uma reunião com o Cláudio Lunenberg e daí ele me recebeu e a gente percebeu que a gente tinha uma sinergia muito grande com referência ao ocorrido com a Júlia. As suas ocorrências e as consequências. E aí nós firmamos ali um compromisso de atuar onde era necessário com o intuito de ninguém passe o que passamos eu e a Sandra com os médicos. Nós somos desprezados e ignorados. E ninguém passe o que a Júlia passou. Sofreu durante 18 horas, não foi dada importância para suas reclamações e evidências clínicas. Aí, mesmo sofrendo essa perda da Júlia, nós nos dispusemos, eu e a Sandra, junto ao hospital, a um programa. Porque a gente acredita que ações construtivas são o melhor caminho para se corrigir falhas. Eu acho isso a grande coisa que vocês estão fazendo. Torcer para que ninguém sinta o que vocês sentiram e continuam sentindo e transformar o episódio numa coisa muito maior, inédita, diga-se, que é vocês estimularem a segunda opinião e um centro que signifique uma segunda opinião. É isso? É isso, é isso. Na Como verdade, é que se então, chama o centro que nós anotamos fizemos aqui? um esforço em comum, hospital e família, e criamos, então, o Programa de Segurança do Paciente. Programa do de Einstein, Segurança do Paciente, que recebeu o nome de Júlia Lima. que é o nome da sua filha. Que, na realidade, esse programa já existe desde 2007. Que está criando outra dimensão agora, a partir do que aconteceu com a Júlia. Então, por exemplo, preciso tomar liberdade, eu vou usar aqui as palavras do Dr. Miguel Senderolo Neto, que é o diretor superintendente do hospital. Estamos dando o nome de Júlia Lima ao nosso programa de segurança do paciente, com o intuito de preservar a memória de um caso que provocou uma profunda reflexão sobre a complexidade da assistência médica associada ao fato humano na prestação do cuidado ao paciente. Para tanto, o programa foi revisto e enfatizado o papel da educação, do ensino e da pesquisa, bem como o compromisso com a melhoria e o desfecho. A gente sabe que há exceções, mas você também chama atenção para que
o médico tenha tempo para cada paciente, você chama atenção para que eles sejam mais humildes, menos individualistas, que aceitem como se fosse uma coisa normal, uma segunda opinião. Você também está chamando atenção para isso. Sim, sim. Quando eu fui conversar com o Claudenberg, eu levei uma ideia pronta, né? Que o meu maior objetivo, o que eu já falei, é que ninguém passe o que passamos, eu e a Sandra, com os médicos, e ninguém passa o que a Júlia passou. E daí eu falei que a finalidade era perguntar se o médico tem tempo para você. Isso é a primeira linha. Né? Quantas vezes a gente vai no médico e ele não tem tempo. Então, perguntar para o médico se tem para você. É o primeiro ponto. Segundo, é que os médicos sejam mais humildes, menos individualista, deixe de se achar único, divida informação, ouça uma segunda, terceira opinião, admitir que é praticamente impossível o profissional dominar todas as informações com o grande avanço ocorrido na medicina. Admita as suas fragilidades, não se ache dono da verdade. Sejam mais humanos, não sejam técnicos de pessoas. Cuidem das pessoas. Coloque o paciente no centro das atenções. Valorize as tristezas e angústias dos pacientes familiares. Sejam menos arrogantes. E pacientes e familiares sejam ouvidos e respeitados. Tenha um canal de comunicação fora do ambiente onde está para transmitir suas percepções. Veja bem, isso que eu estou lendo aqui, desculpe eu ler porque eu não gostaria de não perder nada, eu tirei Cláudio Lundenberg, que escreveu na revista Veja, tirei de uma reportagem do Estado de São Paulo de 2 páginas sobre erro médico. Recentemente teve uma reportagem da Folha de São Paulo, do anestesista, o maioria acho que tem o nome dele. Do Enes. Falando sobre isso também. É da Associação Brasileira de Anestesiologia e fala aqui o que você está falando aí. É. Então, na realidade, quer dizer, isso tudo aqui que eu estou declarando foi o que eu vivi. Eu e a Sandra vivemos isso durante as 18 horas de UTI. E está aqui também certificado ou escrito por médicos com grande credibilidade que existe isso no meio médico. Então a grande luta é fazer essa consciência no meio médico. E esse programa de segurança do paciente, que é a bandeira de vocês, ao invés de fazer o que possa ser feito, não vai trazer a vida da Júlia de volta. Então vocês resolveram investir todas as emoções em cima de um programa de segurança do paciente para poder, vou repetir, para evitar que outras pessoas passem o que eles estão passando. Ninguém sabe o coração de um pai e de uma mãe quando se perde um filho, só quem experimentou. Não é isso, Sandra? Fala um pouquinho, Sandra. Melhor não não. chore. Não, melhor não. Não tem Chico, coisa e pior. agora o Hospital Albert Einstein vai fazer esse programa de segurança do paciente, Isso. vai fazer e vai colocar uma homenagem à Júlia, da sua filha, vai ser uma escultura da Anita Kaufmann. A gente até tem o modelo da... Aí está a Júlia, num passe de balé, e a escultura foi inspirada nessa foto da Júlia, e a escultura já está nesse pé, parece que vai ser uma escultura sem feições visíveis, não é, Chico? Isso. Fala um pouquinho como é que vai. E vai ser colocada dentro do Albert Einstein, dentro do setor do programa de segurança ao paciente. Então, são duas coisas, né? Primeiro, o programa de segurança do paciente do Einstein e da Júlia, a gente criou um conselho, né? Um conselho que eu te passei Que tem nomes importantíssimos já. de pessoas experientes, não no ramo, também tem médicos nesse conselho, mas são grandes gestores, né? Porque o hospital ele tem processos, ele tem caminhos dentro dele para minimizar erros médicos, né? Que na realidade hoje se chama, não é erro médico, eu até notei aqui, eventos adversos. Eventos adversos. Então, Eventos adversos. Que são erros médicos. Mas eu li uma notícia, acho que no estado de São Paulo, que aumentam o número de queixosos por erros médicos. É um número impressionante. Impressionante. É impressionante no Brasil. Então, as pessoas que reclamam, né? Em 4 anos, olha aqui, a notícia que diz, em 4 anos, aumentou 140% o número de pessoas reclamantes e tentando provar que houve erro médico. Isso no superior
Tribunal de Justiça. É isso mesmo. Você já sabia disso? Reportagem do Estado de São Paulo, que foi feita um mês após a Júlia que a Júlia se foi, né? Saiu essa reportagem a respeito disso, que eu até acredito que tenha saído por causa da Júlia. Eu acho que o jornal foi pesquisar Sem e dúvida. encontrou esse número. Foi uma repercussão. Agora, então, voltando para o assunto, posso continuar no programa ou você tem outra pergunta? Não, eu tenho outra pergunta, mas pode continuar. Então, o programa então vai ser feito com este conselho, como eu te expliquei, são pessoas que têm uma experiência de gestão muito grande em grandes empresas. Lógico, tem o Fábio Hering, que é importante, o Eduardo Santana, o Eduardo Fontana Dávila, o Francisco sou eu. É você. O Jean-Pierre Rossi, Zé Roberto Auriemo, Luciano Luft, Manuela Gil, enfim, são muitos que estão apoiando essa sua iniciativa. Isso aqui é mais gente, claro. Isso. Não. Isso aqui é um conselho, Esse é um conselho criado por amigos, aqui pessoas que eu considero e tenho um respeito muito grande, que são pessoas de ponta na área deles, que participam de vários conselhos em várias empresas, são presidentes de empresa. Então eles têm condição de uma gestão, porque o hospital nada mais é, apesar de ser gente, é uma grande empresa, né? Lá somos, se não me engano, 7 mil médicos. Então é uma grande, gerir isso, ter procedimentos, ter normas, né, com relação a tudo, é uma coisa muito grande, né? Desculpe a minha pergunta, mas você fez toda essa pesquisa, constatou uma série de coisas que você acabou de dizer e você vai prosseguir com alguma ação em cima de alguém? Ou você converteu toda essa seu inconformismo e converteu tudo essa sua energia para poder fazer esse centro de atendimento ao paciente? Então, eu quero saber, como eu falei para você, depois de todo esse tempo que eu fiquei... Porque teve culpados disso aí, não é? Depois de todo esse tempo que eu falei, refletindo um pouco sobre tudo, eu achei que se eu conseguisse fazer, e recebi no Claudio Lemberg essa empatia que fala, essa sinergia junto, a gente conseguiu juntos fazer um projeto. Então, com o hospital, para mim o hospital tem todas as condições, não tenho nada contra ele. O problema são o erro médico local, o ser humano. Porque não adianta ter tecnologia se não se tem incompetência na operação da tecnologia. Exatamente. Agora, o que eu fiz? Então, mas criminalmente, eu já foi instaurado um inquérito contra o médico principal e todos os outros médicos da UTI criminalmente. A CRM aceitou a denúncia do médico principal contra os médicos da UTI, e eu vou entrar como polo também, colocando o médico principal. Isso eu acho importante porque as pessoas têm que ter consciência dos seus atos, né? A maneira como foi tratada, esse desprezo que foi criado com relação à Júlia na UTI, isso magoa muito e não pode acontecer. Então isso tem que irradiar. As pessoas têm que ser mais humanas. Tem que ser mais humanas. Sandra, quer acrescentar algo que o Chico não tenha falado? A cabeça de mulher é diferente da cabeça do homem. Esse é um perigo. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Inclusive, acho que você não pode ficar só em uma direção, né? Tava todo mundo dizendo que era por causa da intubação, que ela estava daquele jeito. Mas não era normal, estava além. E ninguém pensou numa outra possibilidade. Entendi. Então, foi isso que eu acho que... E o médico principal da equipe, o que fala? Que ele estava ausente na hora do óbito. Então, ele não foi, durante todo esse período na UTI, ele não apareceu, não perguntou, e realmente Mas a obrigação era da equipe dele telefonar para ele, no mínimo, então, e dizer, e narrar a situação da paciente. Mas a equipe também não foi, nem a equipe. Quer dizer, o que o médico diz é que ele confiou, a Júlia poderia ir para uma semi-UTI, mas ele justamente encaminhou a Júlia para a UTI para que ela fosse melhor assistida, mais cuidados. O médico principal está processando os médicos da que UTI. eram da equipe dele? Não, da UTI. Da UTI. Porque os dele também não foram, nem ele nem a equipe. Tinha no prontuário o nome dele e de todos os assistentes. Então os médicos da UTI também não ligaram para ele também. Eles não e ele viram não foi. a importância. Eles não viram a importância. Não viram. Entendi. Era uma menina de 27 anos de idade, numa UTI,
Você percebeu, né, Sandra? Ela não conseguia. Ela Você não estava bebia, do lado dela ela o não tempo bebia todo. água. Bebia água. E diziam que era da intubação. Nossa, ela não podia sangrar. Vomitou sangue. Eu retirei sangue, descarros de sangue dela à noite, mais de 40 toalhas com vários, de manhã, com né? vários escarros de sangue com saliva. E ela não podia sangrar. É uma Entendeu? loucura. Ela não podia sangrar, entendeu? O desespero de vocês chegou a tal ponto que vocês foram procurar o espiritismo. Não foi? Então, mas foi o que eu te falei. A gente, Não, eu procuro de um tudo. Hã? E eu acredito em tudo. a Sandra E procura tudo ajuda. Sou católica, mas eu gosto de muita coisa do espiritismo. E realmente eu acredito que exista um Ajudou a nos plano a- superior. Eu recomendei Ajudou. o Divaldo Pereira Franco para o Chico. Você conhece? Eu já li Muito, o já livro passei dele. o telefone ao Chico do Divaldo Você Pereira não me Franco. contou isso para E é- variar. Você está querendo se comunicar com a Júlia, é isso? Ah, se eu Toda consigo, mãe se quer. ela conseguir mandar uma mensagem, eu vou adorar, mas não sei se é um pouco cedo, né? Por exemplo, eu li aqueles Violetas na Janela, que é um livro psicografado. É o primeiro que te dão. Ganhei uns 5, mas Ganhamos vários. adorei todos, né? É Todos o os 5. Chico Xavier e tal. E fui lá no João de Deus. A gente tem procurado. A Sandra está fazendo uma terapia de luto. Que é uma coisa fantástica, inclusive, que é bom que Terapia? de luto. Terapia É de especificamente para luto. Não necessariamente a morte, mas, sei lá, uma separação. Tudo isso é um luto, né? Eu nunca pensei nisso assim. Mas é verdade, é muito incrível como isso ajuda. E é muito a princípio, bom, não Sandra? É queria. muito bom, é Não, reconfortante, te a dá mais Gabriela forças. Caselato, que é a minha terapeuta, e ela tem esse instituto, são 4, se não me engano, ajuda muito. E óbvio que está tudo aqui, mas ajuda. E ela é especializada nisso. Mas você sabia que existia isso? Eu nunca ouvi falar. Nem eu, nunca tinha Terapia ouvido de falar. luto é muito Já ouviu falar? bacana. É incrível. Chico Lima, obrigado, querido, por você ter vindo. Eu estou homenageado em poder colocar esse assunto tão sensível no ar para o meu telespectador, de falar do programa de segurança do paciente. Eu vou te dar toda a força. Pode contar comigo que tem mais um soldado. Sempre fui seu soldado. E neste caso, então, um soldado especial. Sandra, força. Eu sei que você está Obrigada. passando Posso falar maus uma coisinha? bocados. Eu queria agradecer o Chico muito. ainda está encontrando forças para poder Não, tudo isso colocar quem fez público. foi Olha ele, aqui, ó. eu só estou aqui Você quer, sentada. olha aqui, ó. Isso é pesquisa. É a pesquisa do Chico. Inconformado, ele foi perguntar para todos que são pertinentes ao caso, para ele poder ter a verdade, é o direito de um pai. Eu quero falar uma coisa, eu quero agradecer a todo mundo do conselho, eu acho que não ficou muito claro, que são todos amigos nossos, então eles estão com este empenho. Tem gente nos aqui ajudar. de grande calibre Não, no são conselho. todos muito amigos, na verdade. O calibre, para mim, tanto faz, mas eles são amigos. Walter Fontana está no conselho, Virgínia Marcondes Rocha. Essa é minha irmã. E a Manuela é a médica, minha sobrinha, que inclusive assistiu. Ela é médica, endócrino, e ela estava presente em tudo. Programa de segurança ao paciente. Obrigado, Chico. Obrigado, Sandra. Obrigada a você.